que eu trabalhei um pouco nessa prefeitura, né? A minha última ocupação antes da delegacia de polícia foi exatamente no CETRAN, o setor de trânsito de Brumadinho, como fiscal de transporte. Eu fiquei poucos meses lá como fiscal, mas deu para eu me inteirar bastante sobre a coisa do transporte público em Brumadinho. Eu não acompanhei tantas coisas do plano diretor, então não vou poder falar muito, a não ser que, né, é coisa como qualquer cidadão engajado, que o plano diretor precisa ser seguido, ou seja, para a prefeitura, né, e aí entra o trabalho dos vereadores, fazer com que, né, o plano seja seguido e, além de representar a vontade da população, né, tem que fazer com que a prefeitura o siga, porque senão as pessoas que o executivo tiver lá sem pressão nenhuma, sem pressão nenhuma do legislativo, ele vai fazer o que quiser, né? Inclusive na questão da mobilidade urbana, que tem muito a ver com essa coisa da integração do município, que é a terceira vez que eu vou bater nesse ponto. Eu moro aqui na sede e gostaria muitas vezes de frequentar mais essas coisas no interior do município, e mais a Casa Branca, por exemplo, e mais a São José, que é um lugar que quando eu fui eu gostei bastante. Só que o próprio transporte público, né, se você não tiver seu carro próprio, para ir sozinho às vezes, ou seja, com toda a pegada ambiental disso e, sei lá, às vezes até solidão mesmo de sozinho fazer alguma coisa, se você não tiver carro, você não vai. Você não tem ônibus para ir para Casa Branca, você não tem ônibus para ir para Piedade de Paraupeba, rezar na Igreja Centenária de Piedade, ou ir para São José do Paraupeba, que também é uma região bem antiga, mais antiga que Brumadinho, não é lógico. Você não tem esse negócio. Para a concessão de Itaguá, graças a Deus, aqui da sede, pelo menos, a gente consegue ir. Mas alguém de Piedade, de São José, não consegue a concessão de Itaguá, igual o pessoal da sede vai, né? A gente, Aranha, que é mais próximo de Piedade e São José, o pessoal que às vezes trabalha aqui na sede, ou tem alguma coisa aqui na sede, tem que ir para o Aranha. Uma colega minha ex-chefe, inclusive, no CREAS, ela morava em Aranha e trabalhava em Brumadinho. Para transporte público era muito difícil para ela. Agora que é bem mais próximo, né? Ou seja, apesar da conquista, que não sei por quanto tempo ainda existirá, da gratuidade no transporte coletivo de Brumadinho, a gente ainda não tem aquela dinamicidade desse transporte, não atende às necessidades da população. Você não tem a opção, às vezes, de deixar seu carro na garagem para você usar o transporte público para ir onde você precisa. Quem mora aqui mesmo e trabalha na sede, você não pode. Você não tem, às vezes, a opção de sair de casa e pegar o ônibus circular para ir trabalhar em algum local, porque você não sabe, às vezes, que hora que o seu circular vai passar. O meu circular, ele vai da Coab, de Brumadinho, né, que é até bem próximo de Conceição de Itaguá, até o Salgado Filho, que é do outro lado do município. Aí, demora bastante tempo para fazer essa viagem, muitas vezes vai até a UPA, porque é o nosso ônibus, é o único que vai à UPA. Aí você, por exemplo, às vezes precisar ir à Policlínica de Brumadinho, você tem que ir na UPA antes, se você quiser permanecer dentro do mesmo ônibus. Agora, pelo menos, você tem a opção de descer no rodoviário e pegar um outro ônibus que estiver subindo. Antes nem essa opção você tinha. Assim. Você pagar uma passagem só, você tinha que andar isso tudo. Ou seja, há muito que melhorar, e é função dos vereadores de Brumadinho fazerem essas coisas melhorarem, fazer o plano diretor ser seguido e as necessidades da população de transporte público também serem seguidas, né? Muito obrigado, boa noite. Espero que a gente tenha um ótimo debate, uma ótima troca de ideias a respeito, novamente, do transporte coletivo. É interessante a gente pensar o transporte coletivo não apenas dentro do nosso município. Uma coisa que há uma demanda assim, completamente reprimida dentro da cidade, uma coisa que não existe, e que ajudaria muito Brumadinho, inclusive na diversificação econômica, é a ligação via transporte coletivo de Brumadinho com os municípios próximos a nós, né? Ligação que vá pelo menos de Brumadinho a Mário Campos, Sarzedo nem tanto, mas Mário Campos muito mais, e Bonfim da mesma forma, para que a nossa cidade aqui, o nosso município, receba esses cidadãos de outras cidades para utilizar os serviços que a gente tem aqui, muitas vezes, uma oferta maior do que existe nesses outros municípios, né? E isso ajudaria bem a gente a diversificar a nossa economia, né? E assim,
a função dos representantes do povo de Brumadinho é também fazer a voz do povo de Brumadinho ser ouvida fora de Brumadinho, né? Ou seja, dentro do contexto da agência metropolitana, para que haja pelo menos uma tentativa de haver esse transporte do nosso município, com os municípios em volta, né? E só que outra coisa que eu gostaria, agora lembrando que a gente tem essas 900 visualizações, é a coisa da gente não desanimar de cobrar a nossa prefeitura municipal, né? Muitas vezes eu estava refletindo hoje que muitas vezes o eleitor ele vota sem esperança, né? Ou seja, muitos eleitores aqui de Brumadinho acham que votando não tem poder de mudar nada, né? E assim, mesmo que dentro do nosso sistema, né, esse sistema político que temos hoje, seja bem difícil fazer mudança através do voto, é a melhor chance que a gente tem, né? Os cidadãos têm de tentar mudar alguma coisa. Ou seja, votar com esperança no dia 6 de outubro, de mudar alguma coisa. Não é falar assim, não, qualquer vereador dá na mesma. Não. Você votar em gente que está ligada nos interesses da população, vai ouvir vocês, vai ter um gabinete aberto, e outros que não, que fazem um favorzinho para você e voltam depois em época de eleição cobrando esse favor em forma de voto, né? Ou seja, você dá um cheque em branco para alguém, não é bom. É muito melhor você votar para alguém que vai cobrar, né? Que vai fazer sua voz ser ouvida dentro e fora do município, do que em qualquer um, né? Então, gostaria de dizer, né, enfaticamente a vocês, inclusive, para multiplicarem essa voz de que para as pessoas experimentarem votar com esperança que já seja outubro, né, para tentarmos modificar alguma coisa nessa cidade. Uma das minhas diversas atividades que eu tive nesse século, politicamente aqui em Brumadinho, foi representar, né, na verdade, o gabinete da vereadora Nara, na época, nas reuniões em Belo Horizonte sobre a volta do trem de passageiros, no caso, que ligaria Brumadinho a Belo Horizonte, né? E assim, foi uma coisa bastante frutífera, apesar do povo interessado participando. Por quê? Novamente, a Vale, né? A linha pertence à Vale e ela faz o que ela quiser nesse ramal. Ou seja, é necessária pressão política para que essa coisa funcione. Ia melhorar bastante o transporte, as opções de transporte para o pessoal daqui da nossa região, não só para Brumadinho, como o pessoal de Moeda, né? Eu não sei como que São José se beneficiaria disso, porque eu não me lembro onde ficam as estações, ou a estação em São José. Mas São José também seria beneficiada com isso, né? E passaria aqui por Brumadinho, depois iria para Mário Campos, essa coisa toda. Seria uma ótima coisa. E, assim, o único momento em que essa coisa da volta do trem foi debatido de novo foi quando o interesse do Inhotim entrou, que seria trazer turistas de Belo Horizonte diretamente para o Inhotim de trem, né? Eu não sei até que ponto que isso foi adiante, em que pé que anda esse debate, se já foi engavetado, o que foi. Seria ótimo. O transporte de trem é um transporte mais sustentável, que pode atender transporte de massa, mas para isso a gente precisa que essas linhas de trem que existem em Minas Gerais e no Brasil, elas voltem a pertencer ao interesse público, não só ao interesse de uma mineradora que comprou essas linhas e faz com elas o que elas quiserem, né? Eu não me coloco contra a Vale apenas por picuinha nesse caso, mas em diversos momentos a empresa mostra que ela não está nem aí para o interesse público, apesar de ter nascido como empresa pública. Ela virou as costas totalmente a isso, e sempre que ela puder prejudicar o interesse público, aparentemente ela prejudica. Primeiro, muitas vezes se corta essas linhas por causa do interesse financeiro, ou seja, a empresa concessionária não tem lucro e vai e se retira a linha. Sendo que, uma coisa que eu pensei aqui, que é o seguinte, Brumadinho tem é um município rico, por causa da mineração, eu não sei quanto de ICMS que em Inhotim gera aqui em Brumadinho, eu desconfio até que ele não gere muito, porque
Ele fez uma falcatrua aí, mas eu não posso falar. Tem muita arrecadação, só que a gente tem uma administração pobre, né? E essa coisa do transporte, por exemplo, intermunicipal e dentro do próprio município, agora com o transporte gratuito dentro do município, já é óbvio que trabalha 100% com subsídio, ou seja, a prefeitura paga para que os cidadãos possam usar o transporte coletivo, né? Só que aquela coisa, não basta você ter o transporte gratuito, você tem que ter esse transporte, como eu já disse, dentro da sua necessidade. E muito bem, você falou sobre se criar essa demanda, ou seja, você tem que aguardar um tempo de prejuízo até relativamente grande para que as pessoas comecem a ter aquilo como opção, né? E assim, eu andei pensando também, claro que eu não sou engenheiro, não sou urbanista, não sou nada, que a coisa da gratuidade é uma janela que se abriu para que, ao modificar os trajetos das linhas, né, ou seja, se colocar um ônibus fazendo mais viagens dentro de um trecho menor, você pode pegar e aumentar a disponibilidade desse transporte coletivo para os cidadãos que poderiam utilizar. Ou seja, aquele público pode ser o alvo, mas ainda não é. É gente que se desloca da sua localidade de carro ou pena dentro do transporte coletivo com as viagens que tem e às vezes até decide não fazer certas coisas aqui em Brumadinho, na sede, porque não tem a possibilidade de usar transporte coletivo, né? Para que essas pessoas passem a utilizar, igual você brilhantemente falou. E eu acredito, por exemplo, no meu caso aqui, na sede, que haveria pelo menos uns 2 pontos onde poderia ter essas coisas das viagens mais curtas. Para me atender aqui, uma coisa seria ali próximo do estádio do Brumadinho, naquela praça, não sei se vocês conhecem, e outra na rodoviária. Se tivesse ônibus fazendo viagens mais curtas entre esses dois locais, e entre os dois locais e os seus finais, e entre esses dois locais, e assim, pode ser que levasse um pouquinho mais tempo para se fazer a viagem, só que você teria até certeza de que num prazo X, esse ônibus seu passaria porque a viagem é menor. É aquela coisa mesmo de você pegar e fazer o transporte de uma forma mais inteligente, que infelizmente aqui em Brumadinho, da maneira como está, ainda está dentro do interesse da empresa, né? Que o subsídio até piora, porque se ela sabe que ela vai ganhar X no final do mês, ela não tem interesse nem em sugerir mudança nessas linhas, porque para ela tanto vai fazer, até se houver mudança vai dar mais trabalho. Ou seja, eles têm a concessão para fazer serviço público, só que a coisa fica feita dentro só da lógica deles e não a lógica do interesse público, né? É uma coisa que a Maíra falou aqui sobre, e a Camila falou também, sobre essa coisa da disponibilidade da malha ferroviária. Eu acho que foi um leilão até diferente do leilão da Vale, que a malha ferroviária foi leiloada depois, alguns anos depois, mas mais de 25 anos, eu acho que foi no século passado, mas de qualquer forma a Vale comprou essa malha. E MES significa Malha Regional Sudeste, ou seja, salvo engano, a Vale é proprietária, inclusive, de locais em que ela não utiliza tanto a ferrovia, por exemplo, São Paulo, que tem uma malha ferroviária até grande, né? Mas eu não sei nem quanto é utilizada essa malha, porque não é a área que a Vale se interessa. A Vale se interessa mais por a malha que vai de Minas ao Rio de Janeiro e vai de Minas para o Espírito Santo, que é onde tem os portos para escoar o minério dela. Outra coisa também, a título quase que de curiosidade, mas para que, ao falar, dá para entender a magnitude do problema, são duas coisas que eu aprendi nessas reuniões onde eu representei Brumadinho, lá na associação que queriam a volta do trem, uma associação mais popular. Uma é o seguinte: no Brasil não se produz trilho de trem. A gente tem siderúrgicas, mas não se produz trilho de trem aqui. Os trilhos por exemplo, precisa se trocar, coisa assim, os trilhos têm que ser trazidos de fora, porque, pelo menos na época, hoje pode ter mudado um pouco, já faz uns 20 anos. Não se produzia. As nossas siderúrgicas, todas elas, nenhuma delas produzia trilho para ser utilizado nas nossas ferrovias, tanto que é o desinteresse que vem desde a época de JK nessa coisa do transporte ferroviário. Uma outra coisa também sobre os trilhos de trem é o seguinte:
Essas estradas de ferro que são sucateadas, elas são pilhadas por gente que vai lá e pega os trilhos de trem e vende para ferro velho, e ferro velho compra. Ou seja, ao você ter essas ferrovias desativadas, elas desaparecem com o tempo. Os trilhos de trem simplesmente desaparecem, porque para alguém com o caminhão lá, pega o trilho e leva para um ferro velho, o ferro velho compra para derreter, para quem for mexer com ferro. Ou seja, é uma coisa importante demais essa volta do ferrovia, porque é um transporte melhor e mais barato, que pode integrar melhor nosso país. Só que existem desafios por trás disso. Uma outra coisa sobre a lógica nossa do transporte por ferrovia é o seguinte: não é só a Vale que tem interesse em transporte por ferrovia. O pessoal que produz soja no Centro-Oeste também tem bastante interesse em ferrovia, para escoar a soja deles para os portos do Maranhão, se eu não me engano, e talvez São Paulo, Via Santos, Rio de Janeiro, essas coisas. Ou seja, a utilização das nossas ferrovias está sendo totalmente sendo uma lógica capitalista mesmo. Não há interesse em utilizar essas linhas de terra para transportar gente, é só para transportar commodity barata para os portos para ir para fora do país. Ou seja, tem que haver uma sensibilização da população brasileira para a utilização das ferrovias, e a própria população de Brumadinho tem que ser lembrada de quando tinha o Mistrinho, né, que era um transporte anterior à minha vinda para cá, ou seja, faz mais de 30 anos, um pouco mais de 30 anos atrás foi cancelado esse transporte de trem. Que eles podiam ir para Belo Horizonte de trem, né? E, assim, não é de interesse turístico apenas, claro que o interesse turístico é enorme, e isso é uma coisa muito boa para o turismo da cidade, principalmente para o interior de Brumadinho, mas também para o próprio transporte coletivo de massa mesmo. Ia beneficiar, repetindo uma coisa que eu já falei, toda uma região que esse ramal nosso aqui do Paraupeba, que vai de Moeda a Belo Horizonte, uma linha principal, e a gente faz parte de um ramal que é muito importante que a gente tenha nosso transporte também, né?